Era madrugada ainda, quando o céu escuro começava a tingir-se com tons de cinza profundo, e o vento frio soprava como sussurros de promessas antigas sobre as ondas do mar. Na vila costeira, onde tudo parecia dormir, havia uma alma desperta. João, um garoto de apenas 17 anos, cuja vida havia sido moldada pelas marés e pelos salmos sussurrados por seu pai ao amanhecer. As ondas batiam suavemente contra os cascos dos barcos ancorados, e aquele som era o som da infância de João, uma melodia de sal, fé e silêncio. Desde os 7 anos, ele seguia seu pai ao mar. O velho pescador, de mãos calejadas e olhos gastos pela luz do sol e do tempo, orava todas as manhãs com a firmeza de quem sabe que o oceano pode ser casa ou cova. Ele mantinha uma Bíblia aberta no banco da embarcação, como se aquele livro fosse o próprio leme do seu destino. Era com ela e com Deus que ele navegava. Mas naquele dia, o mar gritou mais alto. Uma tempestade impensada tomou o céu, rasgando as nuvens com trovões e engolindo o barco onde pai e filho estavam. João se salvou. O pai, não. O corpo nunca foi encontrado. Só o barco, dias depois, virado, quebrado, com as redes ainda molhadas e a Bíblia, que sumiu no naufrágio. A vila chorou o homem, mas João se calou. O vazio que tomou conta dele era tão imenso quanto o oceano. A dor era mais funda do que qualquer abismo marinho. Algo dentro dele morreu naquele dia. A fé, que até então era um manto quente, virou espinho. E com o coração em pedaços, João virou as costas para o mar e para Deus. Ele foi embora. Pegou um ônibus com as moedas que tinha e partiu para a cidade grande. Queria fugir de tudo o que lembrasse aquele dia, aquele barco, aquela prece não ouvida. A cidade o recebeu com o mesmo frio que ele carregava no peito. Entre empregos, passageiros e noites vazias, João tentou se reinventar. Trabalhou como garçom, ajudante de pedreiro, entregador. Mas nada preenchia o buraco deixado pela ausência do pai, nem o silêncio de Deus. Ele evitava igrejas, passava longe de Bíblias e, quando ouvia alguém falar em fé, sentia raiva. Durante anos, ele tentou calar esse eco com distrações, com vícios, com tudo que afastasse a lembrança do dia em que o mar levou sua única referência de amor. Mas a alma não se deixa esquecer, ela cobra. E João foi afundando, primeiro na solidão, depois nas dívidas. Até que veio o colapso, falido, despejado, sem amigos e com os olhos tão fundos quanto a ausência de direção. E foi então, como quem joga seu último dado, que ele voltou. Voltou para a vila, para o mar, para as ruas de areia e as casas que ainda guardavam sal nos tijolos. Voltou como quem já não espera nada, mas também como quem já não tem o que perder. A vila parecia ter parado no tempo. As mesmas velhas senhoras nas janelas, o mesmo sino da capela, os barcos com nomes de santos, ainda ancorados ao lado do cais de madeira. João andava pelas vielas como um fantasma que volta à própria história. Alguns rostos ainda o reconheciam, outros só viam mais um náufrago da cidade. Ele falava pouco, observava muito, caminhava descalço pela areia como fazia com o pai. E foi assim que, numa manhã que prometia ser igual a todas as outras, algo dentro dele queimou. Ele acordou antes do sol, impulsionado por um ímpeto sem explicação, e foi até a praia. Lá, no canto esquecido da enseada, encontrou um velho bote abandonado, meio coberto por algas e lembranças. Aproximou-se como quem reconhece um velho amigo. Era igual ao barco do pai, mesma madeira escura, mesmo cheiro de mar e memória. Ele entrou, olhou em volta. O leme ainda girava, as cordas estavam ali. E então, como se o tempo tivesse voltado, João empurrou o bote e navegou. O mar estava calmo, parecia acolhê-lo de volta, como quem perdoa sem precisar ouvir desculpas. Mas o céu mudou rápido, as nuvens se fecharam, o vento soprou violento, e então, sem aviso, o mar se levantou.
As ondas cresceram, o bote virou. João tentou nadar, tentou gritar, mas a água era pesada e o medo mais pesado ainda. Afundou, subiu, afundou de novo. E ali, na segunda vez, sentiu que era o fim, que agora seria ele o desaparecido. Mas algo tocou sua mão. Era um bote, aparecido do nada, surgido como um milagre, exatamente igual ao do pai. João se segurou com as últimas forças e conseguiu subir. Respirou ofegante. O céu ainda chorava, mas ali, no centro do bote, havia algo, uma Bíblia, molhada, aberta, como se tivesse sido deixada para ele. Com mãos trêmulas, João a pegou. As páginas estavam encharcadas, mas uma em especial estava nítida. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, ele leu. Uma vez, duas, três. E então chorou. Chorou como nunca antes. Chorou pelo pai, pela ausência, pela raiva, pelo tempo perdido. Chorou pelo menino que um dia acreditou e depois esqueceu. Chorou porque mesmo no meio do mar, no meio do nada, Deus havia gritado mais alto do que a tempestade. Foi ali, naquele barco, com os joelhos molhados e o coração rasgado, que João soube. O pai não havia sido levado pelo mar, mas por Deus, e que agora era ele quem voltava a ser encontrado. A fé que um dia naufragou voltou à tona com força. Ele voltou à vila com olhos novos, reconstruiu o barco, retomou o leme e, mais importante, voltou a orar. Com a mesma firmeza do pai, com a mesma Bíblia molhada, agora seca e viva. O mar continuava sendo mar, mas dentro de João, agora, havia âncora e havia farol. Porque quando a fé encontra o mar, até a maior das tempestades se transforma em caminho. Gostou? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos como este.